Olá, boa noite, bem-vindos ao Jornal Principal. A seguir, veja os destaques. Detido, jovem de 19 anos, acusado de violar sexualmente adolescente de 14 anos em Inhambane. Está detido o delegado da Associação Moçambicana das Vítimas de Insegurança Rodoviária em Inhambane por condução ilegal, atropelamento mortal e fuga. Proprietário de uma quinta em Marraquene expulsa a empregada sem a devida indemnização após 8 anos a cuidar do sítio. Não perca esta quarta-feira, já amanhã, o jogo entre o Real Madrid e o Valladolid, a ser transmitido pela TV Sucesso quando forem 21h30. Já sabe que a TV Sucesso está a transmitir em direto à Liga Espanhola. Acompanhe. Agora sim, vamos atualizar as notícias. Está detido no distrito de Inharrima, província de Inhambane, um jovem de 19 anos de idade, acusado de violar sexualmente uma adolescente de 14 anos. O jovem é comerciante e está encarcerado no comando distrital da PRM em Inharrima. É acusado de ter violado sexualmente sua vizinha, portanto, uma adolescente de 14 anos de idade. O indiciado refuta a acusação e justifica. A mãe estava a beber, a irmã mais velha também estava a beber. Você com a menina de 14 anos? Naquele dia nem acabei de beber, no dia 24. Estava a brincar de forma? Com aquela menina. Éramos muito naquele dia. Não, com aquela menina, você com aquela menina? Nem acabei de fazer nada. Estava a brincar como? Estamos a não éramos muito. Estavam a brincar de quê? Brincar de quê? A mãe estava a beber. Ei, você com a menina? Brincaram de quê? Não brincamos de nada. Ah, você aproveitou a mãe quando estava embriagada? Aproveitou? Não lhe aproveitei. Porque mesmo no dia que cheguei aqui, no dia 24, lhe perguntaram, disse que eu me conquistou, depois estão a dizer que tinha gritou, ela disse não. As autoridades policiais dizem não ter dúvidas que houve cópula entre a adolescente e o jovem ora detido. A corporação revela-se intransigente com a violação de menores. Por isso, o processo crime segue trâmites legais para que o jovem seja responsabilizado criminalmente. As declarações são realmente infundadas, é uma explicação que não convence a polícia. Nós temos o exame que já comprova a existência de violação, temos uma explicação da menor que explica de forma detalhada o local, foi feito o exame, o local onde foi portanto, consumado o ato. A polícia esteve lá, foi ver em um local ermo, em que ele puxou a miúda, portanto, fora daquela convivência com outras e mesmo com a mãe. Aproveitou-se, portanto, da mãe que eventualmente estivesse embriagada para poder cometer essas barbaridades. O jovem comerciante ora detido está indiciado no crime de violação de menores e arrisca estar na cadeia durante 8 a 12 anos de prisão, segundo o ordenamento jurídico em uso na República de Moçambique. Está detido na cidade da Machixe, província de Inhambane, o delegado da Associação Moçambicana de Vítimas de Insegurança Rodoviária por condução ilegal, atropelamento mortal, seguido de fuga. É um elemento que, por inerência de funções, devia zelar pela segurança rodoviária, mas nem por isso está a ver o sol atrás das grades no comando distrital da PRM da Machixe. Mesmo sabendo que não estava habilitado a conduzir, na última sexta-feira fez-se ao volante e, por ironia do destino, colheu de surpresa 3 pessoas que estavam numa motorizada. 2 morreram no local e outra contraiu ferimentos graves. O indiciado reconhece ser sua viatura envolvida num acidente mortal, porém nega que estava a conduzir a mesma. O carro estava na oficina, então pedi a alguém para que me conduzisse. Ele mostrou minha carta. Eu disse, está em altura de me conduzir. Pronto. E eu fiquei no banco de trás, então pelo caminho colidi com aquele acidente. Simplesmente isso. Você não estava a conduzir? Não estava a conduzir. Quem Uma pessoa, estava a conduzir? um amigo, quer dizer, nem amigo, porque é uma pessoa que ele encontrei naquela noite e eu disse, não tenho como conduzir, mas tenho que levar a viatura para casa. Então eu disse, não tem problema, vou dar algum valor. Eu disse, opa, tens que me pagar mesmo para poder tornar de volta. E mais, depois de atropelar mortalmente, o indiciado abandonou as vítimas.
uma tentativa clara de ludibriar as autoridades policiais. Os populares colaboraram com a corporação e culminou com a sua neutralização. E os mortos? Deixou onde? Essa parte já vou deixar para o advogado para falar. Chega. Vou deixar para o advogado falar. O advogado falar? Sim. Não, viu o que você fez depois? Não, deixa para o advogado. Deixa para o advogado. Deixa para o advogado. Deixa para o advogado. Já falei o suficiente. Já nas malhas da PRM, o delegado Anviro em Inhambane, ora detido, que também é professor, tentou subornar a corporação com valor de 10 mil meticais. As autoridades policiais não caíram no suborno. É um comportamento, portanto, que a polícia condena, na medida em que ele é um professor, sendo um professor, é um educador, não só, portanto, ele é o delegado provincial da Anviro, que é uma associação que está em frente, portanto, dessas vítimas de acidente, digamos assim, e que ele devia velar. É uma tarefa que foi incumbida pela sociedade, pela população, confiou e que devia estar, portanto, em frente dessas tarefas com uma grande responsabilidade e não ser irresponsável, tal como nós estamos a ver esse tipo de acidente. Portanto, abandonou o sinistrado. Se tivesse, portanto, socorrido essas vítimas, se calhar nós não estaríamos a falar dos mortos neste momento. O delegado de Anviro em Inhambane está indiciado no crime de homicídio involuntário, cuja moldura penal parte de 3 meses a 2 anos de prisão. E podem pesar para o indiciado como circunstâncias agravantes a condução ilegal e o abandono dos sinistrados. Uma vendedeira na cidade de Chimoio, província de Manica, foi atropelada e perdeu uma perna. A vítima pede justiça e indemnização contra o condutor que esteve envolvido no acidente. Tudo começa no dia 8 de fevereiro, quando Sandra Bilho, na sua rotina habitual, fez as ruas para vender os seus produtos, quando de repente passava pelo mesmo local uma viatura de uma empresa de segurança privada que lhe atropelou. Daí foi levada ao hospital e que, devido à gravidade dos ferimentos, foi amputada a perna esquerda. Sandra viu sua vida limitada, mas no meio desta toda a história, o que mais preocupa a Sandra é o abandono da lei de segurança. Aconteceu um acidente no dia 8 de fevereiro de 2020. Aconteceu um acidente no Manica Shopping com um carro da empresa de segurança Lloyd, que é 40 dias no hospital, mas eles nunca me deram assistência. O caso foi levado ao Tribunal Judicial de Chimoio, foi julgado e o juiz determinou 250 mil meticais como valor de indemnização que a empresa de segurança Lloyd até hoje não pagou e a vítima pede que a justiça seja feita. Saí, fomos ao julgamento. Ao julgamento, o dia de sentença foi no dia 2 de junho. Disseram para me dar 250 mil. Desde esse dia até hoje não me deram nada, nem falam nada, nem nada. Até hoje eu não sei de nada, então é sofrer. E por isso eu estou aqui para pedir ajuda, para vocês me ajudar a resolver meu problema, ter situação. A mãe diz também esperar da justiça, apesar de reconhecer que a jovem Sandra não voltará à vida normal. Estava a tirar, só pedir. Agora eu estou a pedir ajuda para o julgamento dele, ele sempre, para me ajudar também. Eu sou uma mulher, criança, eu também vi tenho minhas crianças, já não vou aguentar. Por isso fomos a pedir socorro. A nossa reportagem contactou por via telefone a empresa de segurança Lloyd, que apenas disse estar a par do assunto e prometeu retornar a chamada, mas não aconteceu até o fecho desta edição. O proprietário de um sítio no distrito de Marraquene expulsou a empregada sem a devida indemnização, após 8 anos a cuidar do sítio. Esta mulher na imagem trabalha nestas terras, localizadas no bairro de Maguanine, distrito de Marraquene, desde o ano de 2012. Segundo contam os seus familiares, foram 8 anos de privação da liberdade, alegadamente porque não tinha direito a efetuar e nem a receber visitas. Hoje está a ser despejada pelo seu patrão, sem observância dos seus direitos. Segundo o que ela diz que o patrão só foi dizer: epá, senhor, arruma o que é teu, vai embora da minha casa. Ele disse: não procura saber, eu estou a dizer para você sair da minha casa. É quando ela disse: tá bem, eu não nego sair da tua casa, mas onde é que eu vou, o que é que eu faço?
porque eu não tenho nada, conforme você está a ver. Eu não tenho nada, tive a infelicidade, o senhor nem sequer me ajudou em dinheiro de chapa, nem nada, eu não tenho nada. Férias sem direito a nada, mamãe nunca saiu, chegou aqui em 2012. O ano que vem seria 10 anos. E nós, como filhos grandes, mais velhos, o senhor dizia que aqui não quer ver ninguém. Sem visita, sem nada, sem passeios, sem nada. Só por sair, só ir para a igreja, é uma justa casa para a pessoa não sair. A falta de gozo de férias durante os 8 anos de trabalho também foi condenado pelos familiares. As testemunhas afirmam ainda que houve pagamento de indemnização no valor de 18 mil meticais, valor que, segundo eles, não compensa o tempo de trabalho. De 2012 até cá, ela nunca teve férias, nunca foi à terra visitar. Mamãe nunca teve férias, nunca veio nos visitar, dormir nas nossas casas. Dizer que vai dar 18 mil. 18 mil ela vai fazer o que com 18 mil? Ela vai se dar um valor. Eu com esse valor, mas sair dali depois de 8 anos que está ali, não é pouco. Mas o que mais me chateou, ela pode sair, ela aceita sair, porque isto não é dela, é dele, né? Face a este cenário, exigem indemnização justa. Esse caso não é de hoje, ele já estava à espera de aparecer uma oportunidade para lhe mandar embora. Porque tem direito, primeiro, o dinheiro de férias desses 9 anos que ela trabalhou, e ainda nós exigimos a indemnização dela, porque nós não temos onde lhe pôr. Não é justo. Por quê? Porque essa velha está aqui há muito tempo, e esta quinta é enorme. Por sua vez, a vítima conta que foram 8 anos de trabalho, por isso não concorda com o despejo. 6 mil meticais por mês, trabalho é muito. Neste momento? Pelo mês, eu não estava lá terreno, não tinha aquela ainda. Quando foi com 9 anos. E em 9 anos, não tinha lá, eu colhi lá o 9 ali. A minha camalha 18 mil, aqui. Contactado, o patrão prometeu pronunciar-se esta quarta-feira. Partimos para outras notícias. O filho mais velho do antigo líder da Renamo, Afonso Dhlakama, já falecido, Henrique Afonso Dhlakama, anuncia candidatura independente nas próximas eleições presidenciais que vão decorrer em 2024. A ruptura de Henrique Afonso Dhlakama com a Perdiz e o anúncio da sua candidatura às eleições presidenciais de 2024 como independente dá vazão a várias vozes que defendem haver uma crise dentro do partido. Henrique Afonso Dhlakama diz que pretende se candidatar ao escrutínio de 2024 para evitar que o país entre num precipício. Na sua página do Facebook, Henrique Afonso Dhlakama escreveu, e passamos a citar: "Estamos à beira de um precipício e é à altura dos moçambicanos reagirem com ferocidade que se lhes conhece ao longo da sua história", disse. O candidato considera que Moçambique está há mais de 50 anos atrasado em relação a outros países e funciona com instituições corruptas, acrescentando que os moçambicanos devem rejeitar a estagnação, o imobilismo e o conformismo e provarem que são capazes de superar as dificuldades. Cabe agora às atuais gerações, no seu amor pelo país, travar o maior combate pela justiça e igualdade e por um futuro esplendoroso, refere Henrique Afonso Dhlakama, explicando que a sua candidatura surge após vários pedidos por parte de atores políticos e sociais, nacionais e internacionais, bem como de diversas facções da Renamo, dizendo mesmo que há divisões políticas dentro do partido. Apesar da sua pretensão, pouco é sabido da sua vida ativa em diversas áreas do país. E o líder da Renamo, o Suf Momad, diz que a candidatura do filho de Afonso Dhlakama não abala o partido e acrescenta que todo cidadão é livre de concorrer às eleições. A Renamo lutou para que houvesse democracia multipartidária e liberdade para que qualquer cidadão se candidate às eleições.
Foram com estas palavras que o presidente da Renamo, Ossuf Momad, reagiu à decisão do filho mais velho do falecido Afonso Dhlakama de concorrer às eleições presidenciais de 2024. Em qualquer momento, todo cidadão é livre de escolher o seu caminho. Nós lutamos durante 16 anos para que pudéssemos ter uma democracia multipartidária. Para dizer que aqui não há nenhuma situação que a Renamo pode dizer que não sei o que tudo. Este é o sentimento dele. Como o meu irmão também pode ter o mesmo sentimento, vai concorrer. Ossuf Momad disse mesmo que Henriques Afonso Dhlakama não é uma ameaça para si e nem para a Renamo. Mas não podemos criar um ambiente aqui no meio que possa envolver o partido Renamo. Essa é a intenção dele. O partido Renamo existe. O partido Renamo tem o seu presidente. Aliás, Momad recorda que Henriques Afonso Dhlakama não é o primeiro que manifesta interesse dentro da Renamo e citou exemplos. Nós teríamos feito isso no passado, porque o Yakubu Sebinti é o sobrinho do presidente Dhlakama, mas sempre ele concorreu. O presidente Dhlakama também concorreu. E achávamos. Refira-se que após a morte do líder da Renamo, Afonso Dhlakama, vários analistas políticos consideram que a Perdiz nunca mais foi a mesma e que é assolada por convulsões internas. Exemplo disso é a criação da junta militar da Renamo, liderada por Mariano Nhongo, que não aceita Ossuf Momad na liderança do partido. Conflitos internos na Renamo é o nosso tema de análise para esta terça-feira e para isso contamos com a presença do Dr. Adelino Buco, que já está aqui conosco. Boa noite, Dr. Buco. Obrigada pela sua presença aqui. Dr. Buco, após a morte do líder da Renamo, Afonso Dhlakama, há 2 anos, o partido da Perdiz nunca foi o mesmo, na medida em que Afonso Dhlakama conseguia manter o partido unido. Por isso conseguiu ficar à frente 39 anos. E esta morte criou um frenesi dentro da própria Renamo e precipitou, portanto, a criação de algumas alas rumo à sucessão de Dhlakama. Portanto, concorreram Elias Dhlakama, José Manteigas e Ossuf Momad. Este último, portanto, foi o vencedor e dirige agora a Renamo. Acredita que haja conflitos internos dentro da Renamo a olhar para a criação da junta militar? Bom, muito obrigado. Agradecer este convite. Primeiro dizer que a eleição do Sr. Ossuf Momad para presidente da Renamo acontece numa altura em que o Sr. Ossuf Momad parecia um outsider dentro daquilo que é a estrutura dirigente da Renamo. Eventualmente, as pessoas mais próximas do presidente Dhlakama e que conheciam aquilo que era a visão do Dhlakama, aquilo que eram as perspectivas do Dhlakama, dentre essas pessoas, quero crer que não fazia parte o Sr. Ossuf Momad. Daí que a entrada dele e o início de funções foi eleição, sem dúvidas, é legítima a sua presidência, mas do ponto de vista daquele núcleo que o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, se reunia e debatia e conversava, não fazia parte deste núcleo. Daí que quando ele entra, primeiro como o termo inicial, que não era presidente, porque ainda não tinha sido eleito, era um substituto, começou mais ou menos de uma forma amena, mas aproximando-se às pessoas, mostrando que poderia ser um bom substituto a Afonso Dhlakama, até que se realizam as eleições em 2019, de janeiro. Depois das eleições,
tudo começou a vir ao de cima em relação àquilo que era o pensamento dele em relação àquele núcleo que fazia parte do presidente Afonso Dhlakama, expurgando, quer na vertente política, quer na vertente militar. E dali surge a cisão, não é? Do ponto de vista de pensamento, de entendimento, e aparece esta junta militar. Se calhar, como ouvimos depois, em algum tempo, muitos políticos, mesmo na Assembleia da República, reviam-se naquilo que era a atitude da junta militar. Portanto, o senhor Ossufo Mamad, definitivamente, depois dessa pequena cisão pós-Congresso, nunca mais conseguiu juntar a família Renamo. Exato. E Mariano Nhongo diz que lutou a vida toda com Afonso Dhlakama, portanto, Afonso Dhlakama o considerava um homem de confiança, um homem que daria a morte, portanto, pelo próprio Dhlakama. E ele diz que, com esta situação, ele diz que tem legitimidade para reivindicar o que quer que seja dentro da própria Renamo. Este posicionamento de Nhongo é legítimo em criar esta junta militar? Não podemos definir se é legítimo ou não é legítimo. O facto é que Mariano Nhongo faz parte daquele grupo a que me referia, que estava próximo do líder da Renamo, com quem partilhava, não é, a visão dele sobre o futuro da Renamo, enquanto que partido político. É preciso recordar que Afonso Dhlakama perde a vida nas matas de Gorongosa. Estava com este grupo de pessoas. Exato. Então, não faz muito sentido que este grupo de pessoas não tenha um tratamento, digamos, que lhes faz aproximar da nova liderança. Não tenham voz. Exatamente. Então, esta reivindicação do Mariano Nhongo faz parte daquilo que é, efetivamente, o grupo mais próximo do Afonso Dhlakama, mas que ele tem a particularidade de ser um militar e ser alguém que pode falar à vontade. Os outros não falam, porque não têm essa condição, essa possibilidade, e se falassem, se calhar teriam problemas políticos. Aliás, é preciso recordar que, do último julgamento que aconteceu em Dondo, um dos presos disse que tudo isto acontece porque o partido já não tem liderança. Portanto, fala de Sandura Ambrósio. Exatamente. Porquê? Porque, para eles, aquela situação que os leva à prisão é um assunto político que poderia ter sido resolvido não na esfera judiciária, mas através de conversações que poderiam ter culminado com, sei lá... E acha que o Ossufo Mamad pecou por não ter se reunido com este núcleo duro que fazia? Não só não se reuniu, como fica, por aquilo que é visível, alheio àquilo que se passa com estes grupos todos. Exato. Mesmo em relação ao Mariano Nhongo, eu acredito que, se tivesse boa vontade, as coisas não estariam ao nível que estão agora. É isso que ia lhe perguntar a seguir. Como é que acha que a Renamo deveria gerir este dossiê, Mariano Nhongo? Eu penso que a Renamo é o partido que tem o dever de chamar à razão o seu membro, o Mariano Nhongo, e outras pessoas que estão lá no mato. Mas não me perguntou, mas deixe-me fazer uma reflexão, que é a seguinte. O aparecimento do Henriques Dhlakama, a existência da junta militar, também pode não ser obra do acaso, não é? Pode não ser obra do acaso no sentido de que, se calhar, o próprio Afonso Dhlakama, através deste núcleo com que estava próximo, ia preparando condições para que, em caso de não ter sucesso nas eleições, poderia trabalhar para o DDR, etc., mas teria um núcleo daquela natureza para questões futuras. Sabemos que, desde que
se assinou o Acordo Geral de Paz, nunca a Renamo se desmobilizou totalmente. Exato. Então, acredito que também não seria desta vez. Este núcleo que ficou, e por causa deste desentendimento com o Suf Momad, certamente que será o braço do próximo candidato, que é o filho de Afonso Dhlakama. Exato. E, aliás, eles já se manifestaram, identificarem-se mutuamente. Portanto, eu penso que esta situação do aparecimento do Henriques, a não colaboração do Mariano Nhongo em relação, e a ruptura total parece que se vê, eu penso que também é preciso ser visto como sendo algo que não aparece casualmente. Exato. A dado momento, a liderança da Renamo atirou a responsabilidade de gerir o dossiê junta militar ao governo, porque Mariano Nhongo ataca civis e também militares do governo. Como é que olha para esta questão? É uma forma muito própria de sacudir a água do capote, não é? Quer dizer, é verdade que a responsabilidade de assegurar como é que se diz, a segurança pública, a defesa dos cidadãos, a circulação de bens e de pessoas é do governo do dia, sem dúvidas. Mas o caso da junta militar da Renamo, é preciso sublinhar, da Renamo, mais uma vez, e eles também sabem que é da Renamo, não pode ser vista numa perspectiva de que só o governo é que deve ter responsabilidade. O governo pode ter responsabilidade de caçar aquelas pessoas que se fazem à estrada para os ataques às populações, etc. Podem ter essa responsabilidade como segurança pública, mas quem deve chamar à razão politicamente estas pessoas, não há dúvidas que é a Renamo. Exato. Eu já ia fazer, portanto, esta questão relacionada a esta candidatura de Henrique Afonso Dhlakama, mas acabou por responder. Mas eu pergunto qual seria a solução possível entre estas duas alas da Renamo e o papel também do governo neste imbróglio todo? Eu penso que o governo... A opinião que eu tenho é que tem muito pouco para fazer, porque isto é tudo uma estratégia, quer dizer, isto não é um fruto do acaso. A Renamo, mesmo a Renamo do Suf Momad, a Renamo afeta a junta militar e outros, aliás, o Henrique Dhlakama refere-se a isto, quer juntar as várias facções da Renamo, porque ele os conhece. Então, todos estes, no fim do dia, e provavelmente à porta das eleições, vão se unir todos e apoiarem uma única candidatura. Portanto, podemos estar aqui perante uma encenação para a distração das outras organizações políticas, podemos estar aqui perante uma encenação para distrair o partido no poder, no sentido de olhar para as coisas como se não fossem tão relevantes, mas no fim estas facções unirem-se e, se calhar, unirem-se efetivamente junto do Henrique Dhlakama, que parece, do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista de abordagem dos temas nacionais, penso que tem uma visão de longe, não é? É preciso referir isto de longe em relação àquilo que é a abordagem da própria Renamo, apesar de ser um partido que tem toda a estrutura que tem o tempo de vida que tem, mas nunca se estrutura para uma comunicação tal como tem feito este jovem e, se calhar, porque tem uma retaguarda forte de assessores. Exato. Última questão, Dr. Buque. O Mariano Nhongo diz que não concorda também com a liderança atual da Renamo, dentre outros motivos, é a questão de como é que está a ser gerido o processo de DDR, que é a famosa desmilitarização, desarmamento e reintegração de homens da Renamo nas forças de defesa e segurança. Como é que olha para este dossiê, a reintegração de homens da Renamo? Olha, eu olho para este dossiê com alguma
com algumas dúvidas, sobretudo em relação à forma como as pessoas aparecem e a forma como as tais armas são recolhidas. São muitos homens desmobilizados, poucas armas úteis entregues ao grupo de desmobilização. Portanto, tudo levando a crer que este grupo da Renamo tem efetivamente armas, porque tem armas, mas não são essas armas que estão a fazer entregue. Qualquer cidadão tem estado a ver o tipo de armamento que é entregue, o número de homens que se entregam para o DDR, significa que é uma reserva, eventualmente, de armamento e estão a entregar armamento obsoleto e coisas que não vão ter futuro. Provavelmente, isto também é importante que o governo olhe com olhos de ver, porque podemos estar aqui perante uma situação de um intervalo e que muito brevemente as pessoas retornam para os mesmos sítios para pegarem naquelas armas de facto, que são armas boas, novas, funcionais, para juntarem-se ao Mariano Nhongo, porque a forma como este processo está sendo feito é bem feito, é agradável ver, mas não estamos a ver os instrumentos de guerra serem entregues, e também não estamos a ver aquelas pessoas nucleares a aparecerem que eram os chefes, comandantes, essas coisas todas. Infelizmente, devemos encorajar que continue a acontecer o DDR como está a acontecer, mas que as pessoas que têm esta responsabilidade de fazer o DDR exijam efetivamente os artefactos que a Renamo usava para a guerra. Exato. Muito obrigada, Dr. Buque, pela tua presença aqui. Não perca esta quarta-feira, já amanhã, o jogo entre o Real Madrid e o Valladolid, a ser transmitido pela TV Sucesso, quando forem 21h30. O jogo a não perder. Está detido um cidadão acusado de tentativa de contrair empréstimo bancário de forma fraudulenta. Segundo as autoridades de identificação civil, o indiciado junta-se a outros 2 detidos há cerca de um mês a tentarem praticar o mesmo crime. Segundo o porta-voz da Direção Nacional de Identificação Civil, Alberto Sumbana, os indivíduos em causa foram detidos na cidade e província de Maputo. Nós tivemos 3 casos de cidadãos que tentaram, junto dos bancos da praça, de levantar dinheiro ou abrir contas para o dreno de valores que não lhes pertencem. Um foi na província de Maputo e 2 aqui na cidade de Maputo. No caso concreto da cidade de Maputo, estamos a falar, o outro caso já apresentamos, estamos a falar desse jovem aqui, que foi neutralizado num dos balcões do BCI na cidade de Maputo e ostentando, portanto, este papel que ele dizia, em princípio até negava, afirmando que a identidade constante deste documento, deste pseudo-documento, era sua, mas com o aperto das investigações acabou revelando a sua real identidade e os motivos pelos quais, portanto, lhe levava a proceder daquela maneira. Geralmente, segundo Sumbana, os amigos do alheio recorrem à contrafação de documentos para a abertura de contas bancárias e, posteriormente, pedir empréstimos que nunca são pagos. Até aqui, o móvel é, portanto, obter vantagens em situações que não lhes dizem respeito, proveitos de situações que não lhes pertencem. Portanto, se for a verificar, eles usam identidades falsas, abrem contas com essas identidades, pedem emprestado dinheiro com estes nomes e esses dinheiros são depositados para essas contas. E, posteriormente, os valores são retirados e eles não pagam os valores devidos aos bancos a quem pediram emprestado. Portanto, este é que é o móvel do crime neste momento. E para pôr fim a esta prática, trabalhos conjuntos têm sido levados a cabo pela Direção Nacional de Identificação Civil e instituições bancárias. Temos estado a trabalhar com os bancos e, graças a esta colaboração que nós temos com os bancos, temos estado, na verdade, a tirarmos algumas pessoas que se dedicam a estes atos. E só nesta retoma, em um mês, já temos 3 casos, o que de facto nos satisfaz, porque a colaboração tem surtido os efeitos desejados, mormente na luta contra a contrafação
da documentação. Nos últimos tempos, outros crimes que têm preocupado as autoridades policiais e bancárias são a clonagem de cartões e vandalização de ATMs. A fábrica de identidade na cidade de Maputo está temporariamente encerrada após a confirmação de um caso positivo de Covid-19. A informação foi confirmada pelo porta-voz da Direção Nacional de Identificação Civil, Alberto Sumbana, em conferência de imprensa, tendo avançado que a unidade fabril foi encerrada para permitir a desinfecção do local e testagem dos funcionários. A fábrica dos BIs, estamos a falar da Direção Nacional de Identificação Civil, está neste momento encerrada para efeitos de pulverização, porque ontem um funcionário da instituição, e é preciso que se diga que desta vez foi um funcionário da instituição. Este é o terceiro caso que nós estamos a reportar, mas os primeiros 2 casos não diziam respeito ao funcionário da identificação civil, mas neste momento estamos de facto a falar de um funcionário da identificação civil que testou positivo ontem para o Covid. Na ocasião, esclareceu que este é o primeiro funcionário da instituição a testar positivo para o novo coronavírus, sendo que os 2 primeiros casos reportados são funcionários de empresas que prestam serviços à DIC. Desta vez é um funcionário da identificação civil de faixa etária entre 40 e 50 anos que está infectado com Covid-19. Este caso que estamos a reportar já é de um funcionário da DIC. É o terceiro caso que estamos a reportar, mas dizendo respeito ao funcionário da DIC, é o primeiro caso. Os primeiros casos que nós reportamos dizem respeito a técnicos da empresa que presta serviço de identificação civil. E este caso já é de uma funcionária da identificação civil. Durante a conferência de imprensa, Sumbana garantiu que recomendações sanitárias estão a ser observadas e o reabrir de portas pode ser feito esta quarta-feira. Estamos a controlar a situação. Como dizia, neste momento uma equipa da saúde já está a caminho da fábrica para efeito de desinfecção e, consequentemente, encerramento da instituição hoje, e só poderemos retomar com as atividades amanhã, tomadas todas as providências recomendadas pelas autoridades competentes nestes casos. Segundo o porta-voz da instituição, o encerramento temporário da fábrica não vai afetar a emissão de bilhetes de identidade. Estão retidos no distrito de Marara, província de Tete, 16 imigrantes ilegais de nacionalidade etíopes provenientes do Malawi que iriam, portanto, para a África do Sul. O Serviço de Imigração em Tete neutralizou 16 imigrantes ilegais no povoado de Nhampende, distrito de Marara, província de Tete, resultado de trabalho intensivo levado a cabo pela corporação. Trata-se de cidadãos de nacionalidade etíope provenientes da República do Malawi, com destino à África do Sul com fins obscuros. Esta informação foi dada a conhecer por Amélia Direito, porta-voz de Migração em Tete, e afirma que, neste momento, decorre trabalho multissetorial para, posteriormente, o repatriamento dos mesmos para as zonas de origem. Foram interpelados no povoado de Nhampende, no distrito de Marara, 16 cidadãos de nacionalidade etíope por imigração clandestina, através de um trabalho operativo com a comunidade, foi possível a interpelação destes cidadãos. Neste momento estão a decorrer todos os procedimentos com outras autoridades, com vista que esses sejam devolvidos ao país de proveniência, que é o Malawi. Na mesma senda, o Serviço Migratório neutralizou na cidade de Tete, concretamente no bairro Rompado, 12 imigrantes clandestinos de nacionalidade malauiana vindo da África do Sul, com destino para o país de proveniência. Na mesma sequência, foram interpelados 12 cidadãos malauianos no bairro Rompado, igualmente por imigração clandestina. Totalizam 28 cidadãos imigrantes que estão retidos aqui na 5ª Esquadra, dos quais 16 etíopes e 12 de nacionalidade malauiana. Entretanto, a porta-voz da Direção Provincial de Migração em Tete acrescenta que a situação de imigrantes ilegais nesta parcela do país é preocupante e está a trazer enormes prejuízos para o Estado moçambicano. É uma preocupação, sim, para nós todos, porque cidadãos que entram ilegalmente no território nacional, sendo estes, é uma preocupação, mas estamos a trabalhar no sentido de
desencorajar a todos eles que querem entrar no nosso território nacional. Traz prejuízos para o Estado, porque temos que acartar custos em despesas inerente ao repatriamento, também recursos humanos. São prejuízos enormes para o Estado. Refira-se que de janeiro a esta parte, o Serviço de Migração em Tete repatriou mais de 1.350 cidadãos de várias nacionalidades, com destaque para malauianas, etíope e paquistanesas. Já sabe, a TV Sucesso vai transmitir amanhã, quarta-feira, o jogo entre o Real Madrid e o Valladolid, quando forem 21h30. Esperamos por si e eu volto a ver-vos amanhã às 19h50. Até lá, boa noite.